Boa noite, gente. Boa noite. Bom, antes de tudo, obrigado aí pelo convite. E quando foi feito o convite, quando o Alex falou comigo, eu falei, Alex, eu acho que eu vou aproveitar o formato aí, que o Alex me falou, pô, um formato meio TED, né? 7 minutos, rapidinho. Eu vou fazer uma provocação. Vamos ver como tem esse formato do debate, para a gente poder justamente discutir essa pergunta, que eu acho que é a grande pergunta que a gente se faz há muito tempo, né? A gente que é meio dinossauro aí de indústria de jogos, né, André? Há muito tempo que a gente está nesse mercado, há muito tempo que a gente está buscando a resposta disso, tá? Bom, quem que eu sou rapidinho, né? Onipresente de eventos aí, como disse o André. Sim, na verdade, eu sou fundador da indústria de jogos, que é uma iniciativa basicamente uma empresa para servir as outras empresas de jogos a cumprirem esse sonho de desenvolver jogos no Brasil. Antes disso, eu fui fundador da Smile, é um estúdio de Sorocaba, foi criado em 2012, tá? Pela Smile, a gente conseguiu aí algumas grandes conquistas, vou falar um pouquinho sobre isso. Eu também fundei um capítulo da IGDA lá em Sorocaba, lá na minha cidade, tá? Interior aqui. Sou MVP da Microsoft, eu comecei como MVP da Microsoft de Xbox em 2009, o primeiro MVP de Xbox no Brasil, e depois eu migrei para a Kinect em 2011 e desde então em Kinect. Eu também fundei uma comunidade chamada Portal Xbox, que na verdade foi o grande motivo de eu entrar nesse programa de MVPs da Microsoft, tá? Eu já participei aí de 20 jogos hoje publicados em várias plataformas, né? A gente começou com a Smile lá atrás com mobile, depois a gente acabou migrando para a Steam, a gente também tem kit de desenvolvimento do PlayStation 4, do Vita, do Wii U. Então a gente já teve aí algumas experiências bacanas também com o console, tá? Alguns games aí rapidinho que a gente já participou também. O Cave Coaster foi o nosso primeiro jogo para a Steam, a gente lançou ele no ano passado, uma experiência bacana, que foi com uma publisher internacional, uma publisher canadense. O Pula Coruja, ou internacionalmente como ele é chamado, é All Escape. Ele é um jogo para mobile que para a gente também teve foi um caso bem bacana, porque ele foi o primeiro jogo que a gente fez 100% para o mercado internacional, a gente fez ele focando no mercado asiático, desde a temática visual, áudio e tudo mais. O VR por América do Sul foi um produto que a gente fez em parceria com o Colégio Bandeirantes aqui, foi o único produto educacional que a gente fez na história da Smile. O Jogorama, que é quase um metagame, ele é um clicker para você que simula um estúdio de jogos, então basicamente é um estúdio gerenciado por esses animais de memes, e aí conforme você vai clicando na tela, você vai entregando projetos de jogos. Bom seria se fosse assim, né? Só clicar para produzir linha de código seria lindo, né? O Neymar Junior Quest foi um jogo que a gente produziu no ano passado junto com a Skill Lab, um estúdio aqui de São Paulo, um modelo bem interessante aí, 2 estúdios trabalhando para poder fazer um jogo maior, ele teve aí uma repercussão internacional bem bacana. E o Super Botão Soccer foi o último jogo que a gente lançou em julho agora desse ano, ele é um jogo de futebol de botão para Steam, agora a gente está vendo aí, muito provavelmente, lançar ele para console no ano que vem. Quando eu digo a gente, porque eu saí da sociedade da Smile, mas a Smile ainda é minha cliente. Hoje eu sou consultor, na verdade, de estúdios de jogos, né, dentro dessa missão aí de apoiar a indústria brasileira de jogos digitais, e a própria Smile também contrata os meus serviços, tá? Dentre os jogos que a gente tem, que eu estou trabalhando, o Mad Mage Tower é o próximo jogo aí que está para sair, do Dial Mormac aqui de São Paulo. O Indústria de Jogos ele também tem um processo que a gente faz mentoria e aceleração de jogos, e o Mad Mage Tower é o primeiro jogo desse processo, tá? Mas a gente veio aqui para responder essa pergunta, né? O que falta na indústria de games no Brasil? Nos 7 minutos eu vou passar um pouco da minha visão e depois a gente abre para todo mundo poder falar, mas a primeira coisa que eu quero falar é que, na verdade, eu não sei a resposta. Né? Bacana pra caramba, né? Mas porque, na verdade, não sei nem se existe, na verdade, uma resposta correta para isso. Não existe bala de prata, né? Não existe algo que resolve todos os problemas da indústria de jogos no Brasil, mas eu, pessoalmente, eu tenho uma visão a respeito disso, que é você precisa ser sustentável. Alguém aqui conhece esse senhor? Sabe quem é? Arrisca dizer? Esse é o Renato De Giovanni, que é o primeiro desenvolvedor de jogos no Brasil. E ele está na ativa desde 1983. Fez o Amazônia. E, na verdade, ele de fato publicou. Ele é o primeiro desenvolvedor e talvez uma das primeiras publicadoras de jogos no Brasil, porque ele de fato levou esse conceito de publicação a um outro nível. Porque o Aventuras na Selva, que foi a primeira versão do Amazônia, na época você tinha uma dificuldade de distribuição. Não existia internet,
O que você poderia fazer talvez seria distribuir fitas cassete, mas fita cassete também tinha uma série de problemas, você tinha até algumas incompatibilidades, você não sabia se o cara estava rodando um TK2000 ou estava rodando um MSX, então ele literalmente publicou aquilo num livro, a listagem, o código-fonte, então você comprava aquele livro e digitava o código-fonte em BASIC do Aventuras na Selva para poder rodar no seu computador. Então, de fato, era uma publicação. Tá? Já foi precursor de muitos, né? Precursor de muita gente. E por que que eu acho, por que eu optei por começar essa talk aqui falando justamente do Renato? Porque o Renato, ele é a prova viva quando alguém perguntar assim, dá para viver de jogos no Brasil? Dá. O Renato, ele vive desde 1983 com o desenvolvimento de jogos, ele ainda tem o site dele que é o tilt.net, tá? E ele tem hoje um filho advogado e tudo mais, está nativo até hoje, num esquema totalmente lobo solitário, tá? Então a grande resposta, na minha visão, é a sustentabilidade. O que leva aí a um ponto bastante interessante. Quem aqui foi na BGS? A BGS foi uma coisa interessante porque tinham quase 100 estúdios brasileiros na BGS, tá? Só que ao mesmo tempo alguns pontos meio preocupantes, tá? Porque desses 100 estúdios, a maioria deles não estavam na BGS do ano passado. E a grande pergunta que se coloca é, será que o mercado está evoluindo ou será que o mercado está se renovando de uma forma positiva ou negativa? Eu acho que a gente só vai ter de fato a resposta real a isso na BGS do ano que vem, na BGS 2017, se desses 100 estúdios vão ter virado 120 e os 100 tiverem se mantidos ou se a gente teve 100 estúdios novos. Tá? É muito boa a renovação do mercado, mas é muito ruim, por outro lado, que muitos estúdios relevantes estejam saindo desse mercado. Então, na minha visão, a grande resposta é sustentabilidade. Passa por uma série de coisas, inclusive pela sustentabilidade financeira. Para mim, hoje, o que de fato falta ainda para a gente no mercado brasileiro é buscar essa sustentabilidade financeira. Tem N questões, eu acho que aí agora a gente pode abrir aí para o debate para poder justamente colocar isso, tá? Mas a gente precisa perder, de uma certa forma, a vergonha de querer ganhar dinheiro com jogos. A gente sabe que jogos é uma coisa que tem todo um apelo artístico, tem todo um apelo cultural, é óbvio, eu não estou dizendo que a gente tem que deixar de fazer jogos com apelo artístico, mas a gente tem que buscar, sim, formas de conseguir viabilizar o nosso sonho. Porque senão, o que acaba acontecendo é a gente parar sempre no primeiro jogo. Fiz o meu primeiro jogo, não consegui voltar à sustentabilidade financeira para munir o meu sonho com mais munição, tenho que voltar para a TI tradicional, tenho que acabar pegando um projeto freelancer, tenho que sair, corromper às vezes a minha visão, como por exemplo um projeto de adver game e tudo mais, e na minha visão isso para longo prazo para o mercado brasileiro não vai ser legal. A gente realmente tem que buscar essa sustentabilidade financeira, tá? 7 minutos passou voando, na verdade eu já passei de 1 minuto, tá? Mas dentro dessa proposta é muito do que o que eu estou colocando ali no Indústria de Jogos, é justamente uma série de conteúdos, uma série de opiniões e realmente ali de material para que a gente tente cada vez mais se capacitar e buscar essa sustentabilidade para a gente conseguir ter uma indústria brasileira forte. Saúde e palmas. Valeu.